Olá, gente querida! Hoje é dia 10 de julho, sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. E o trecho do Evangelho que a liturgia nos oferece é de Mateus 10, de 16 a 23. Nós continuamos a leitura do discurso apostólico ou discurso missionário, e hoje a grande temática do Evangelho são as perseguições que os missionários devem sofrer por causa de Jesus e do seu Evangelho. Vamos ouvir então o texto bíblico. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará ao filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, como acabamos de escutar, o trecho do Evangelho de hoje trata das perseguições. Ontem nós líamos um trecho desse mesmo discurso apostólico, refletíamos sobre as palavras e as ações libertadoras que Jesus realiza, curando os doentes, expulsando o espírito impuro, purificando os leprosos, devolvendo vida e dignidade. Então, a palavra do reino, a palavra proclamada, o reino dos céus está próximo, e as ações libertadoras, estas duas coisas se casam. Jesus também ontem falava da atitude de pobreza, de desprendimento, de confiança na providência de Deus. Isso é o que deve caracterizar o discípulo de Jesus. Mas ontem ele já falava do acolhimento e ao mesmo tempo da rejeição à pregação missionária. Ontem Jesus já introduziu no versículo final do trecho de ontem a possibilidade da rejeição. Pois bem, o trecho de hoje, ao falar sobre as perseguições, na verdade quer nos encorajar e nos fortalecer na missão. Jesus começa utilizando a imagem de 4 animais, versículo 16. Ovelhas entre lobos e a imagem da serpente e da pomba. Talvez aqui esteja a primeira chave de leitura importante do texto de hoje. Jesus é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro manso e humilde que é levado ao matadouro. Ele não abriu a boca. Ele tomou sobre si as dores da humanidade.
Como diz o livro do Apocalipse, Jesus é a testemunha fiel. No sentido amplo da palavra, Jesus é o mártir por excelência. Sabemos que Jesus não é somente um mártir, mas ele é o mártir no sentido que dá o livro do Apocalipse, a testemunha fiel. Esse cordeiro sem mancha, o cordeiro que tira o pecado do mundo, padeceu todo tipo de humilhação, bofetões, cusparadas, palavrões, humilhações. Ele carregou sobre si os pecados e as dores da humanidade e tudo redimiu no alto da cruz. Quando Jesus então diz que o seu discípulo, o missionário, o apóstolo enviado em missão, é como ovelha em meio a lobos, aqui nós podemos fazer uma associação com ele próprio, que é o verdadeiro cordeiro, aquele que morre para doar a vida. Ao mesmo tempo, Jesus dá algumas orientações bem precisas aos apóstolos, aos missionários. Sede astutos como as serpentes. Então, esta astúcia, esta esperteza, esta perspicácia, o missionário também deve ter. Então, ele não pode ser um bobo, mas ao mesmo tempo ele deve ter um coração livre, simples, disponível como as pombas. Nós então encontramos esta dupla dimensão, ao mesmo tempo cautela e esperteza, porque inclusive o missionário pode sofrer a traição, mas ao mesmo tempo essa brandura de coração, a simplicidade completa dos filhos de Deus. Os versículos 17 e 18 nos falam de perseguições internas no mundo do judaísmo. É interessante que Mateus diz em suas sinagogas. Mateus, de certo modo, se distancia do mundo da sinagoga. Mas também há perseguições externas diante de reis e governadores. No universo de Israel, no universo da Palestina, podemos pensar o rei Herodes Antipas na Galileia e os governadores romanos na Judeia. Mas muito provavelmente aqui, o trecho do Evangelho de Mateus é já de certo modo, entre aspas, contaminado com aquilo que estava acontecendo com as comunidades mateanas no ano 80. É importante não esquecer que o Evangelho de Mateus foi escrito no ano 80. Já havia acontecido a perseguição de Nero, na década de 60. Nessa perseguição morreram Pedro e Paulo. Tiago também já havia sido assassinado. A perseguição de Domiciano já estava pela frente. O conflito entre cristãos e judeus estava se acirrando cada vez mais, especialmente depois da destruição da cidade de Jerusalém no ano 70. O judaísmo começa a se reorganizar e acontecem muitos conflitos com os cristãos. Portanto, há um ambiente de crise, de perseguição, de incompreensão, tanto da parte do judaísmo, por causa do enfrentamento do chamado judaísmo formativo, aquele judaísmo iniciante, como também da parte do próprio Império Romano. Os cristãos na década de 80 já começam a sofrer perseguições em algumas cidades do Império Romano, incompreensões ao menos. Os versículos 17 e 18 então nos falam destas perseguições dentro do judaísmo e fora do judaísmo. Ao mesmo tempo, os cristãos são chamados a serem testemunhas, a darem testemunho por causa da presença da palavra profética do Espírito Santo de Deus. Os versículos 19 e 20 nos falam exatamente
como os cristãos devem proceder quando forem chamados aos tribunais. É aí que nós recordamos, numa linguagem de São João Evangelista, nós recordamos do Espírito Santo Paráclito. O Paráclito é o advogado, o Paráclito é o consolador. Então, nesse momento, os perseguidos, os cristãos, os apóstolos, os missionários dirão uma palavra iluminada pelo Espírito do Pai, isto é, o Espírito Santo de Deus, que é advogado e consolador. No versículo 21, encontramos uma coisa que entristece muito. A perseguição atingirá inclusive o nível interno das famílias. Mesmo dentro de uma única família, na mesma família, pais e filhos não se compreendem. Filha e mãe, mãe e filha, pai e filho, filho e pai. Na linguagem apocalíptica, isso é um sinal do fim dos tempos, quando nem mesmo dentro de uma única casa, da mesma família, não há compreensão e inclusive há traições. Traições dentro da mesma casa. Finalmente, os versículos 22 a 23, Jesus orienta os discípulos para, quando começar a perseguição, eles devem partir para outras cidades. Aliás, aqui está também um certo método de expansão missionária. Recordamos que no livro dos Atos dos Apóstolos, quando começou a perseguição aos cristãos em Jerusalém, eles se espalharam e foram pelo mundo afora. O cristianismo então cresce nesse período de perseguição. É muito bonito perceber, talvez nos momentos mais dolorosos que a igreja enfrentou, perseguições, etc., foi também o período de maior criatividade e de maior força missionária. O evangelho se conclui dizendo: até a vinda do Filho do Homem. Há muitas interpretações para esta frase. Alguns estudiosos pensam que seja a ressurreição, outros pensam que seja a destruição de Jerusalém, outros pensam que seja o dom do Espírito Santo e outros pensam que seja a própria parousia, a vinda gloriosa do Senhor. Numa palavra, a igreja permanece fiel na história, mesmo diante das perseguições. Sempre nesta tensão escatológica, na expectativa da vinda do Messias glorificado. Nós vivemos esta experiência da expectativa, do já e do ainda não. Enquanto esperamos, nós trabalhamos na missão. Enquanto esperamos, nós testemunhamos o Evangelho. Jesus e os seus discípulos recebem o mal que nunca fizeram. Recebem em troca o mal que nunca fizeram. E de algum modo, também eles, também os missionários, também os apóstolos, carregam sobre suas próprias costas a experiência da dor, da perseguição, do martírio e da morte. Por quê? Porque o discípulo não é maior do que o mestre. Vamos ver exatamente isso nos próximos versículos. Minhas irmãs, orem no dia de hoje. Meus irmãos, orem no dia de hoje pela igreja perseguida. Em várias partes do mundo, há cristãos, católicos e evangélicos sofrendo, padecendo, alguns até sendo martirizados pela causa do Evangelho. Oremos hoje por todos aqueles que são incompreendidos na sua missão, criticados, zombados e até martirizados. Fiquem com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima. Até amanhã, quando continuaremos a ler esse discurso apostólico. Deus os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Com perseguição e martírio, mas na esperança e na expectativa da vinda gloriosa do Senhor.